Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do canal Aula na Tela. Sou a professora Kernia Urbano, professora de matemática, e hoje nós vamos falar sobre máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, tá? Então, o MDC e o MMC, eles são regras matemáticas, tá? Ligadas respectivamente ao divisor comum e ao múltiplo comum de dois números ou mais, tá? São ferramentas utilizadas para facilitar a resolução de problemas e equações matemáticas, certo? Então, esse conteúdo de MMC e MDC, eles possuem aplicações cotidianas, eles são cálculos bastante utilizados em escalas de trabalho, né, escalas de horários de trabalho, e também ele é bastante utilizado no ramo da construção, tá, por pedreiros, e entre outros conteúdos, né, entre outros conceitos que ele é bem utilizado. Então vamos aqui. O máximo divisor comum, né, que é conhecido também como MDC, então ele é o maior divisor que vai ter em comum entre dois números ou mais, tá? Então, a gente tem o conceito aqui, né? Dados dois ou mais números naturais não simultaneamente nulos, então a gente denomina máximo divisor comum desses números o maior dos seus divisores comuns. Então, eu peguei aqui, voltando lá para o conteúdo de divisores, tá? Eu peguei aqui os divisores de 40 e os divisores de 60. Nós vamos encontrar o maior divisor que vai ter tanto nos divisores de 40 quanto nos divisores de 60. Então, se a gente for observar aqui, olha, os divisores de 40 são 1, 2, 4, 5, 10, 20 e 40, né? Lembra que eu falei que começa com 1 e finaliza com o próprio número? E aqui a gente tem os divisores de 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20, 30 e 60. Então, aqui, se a gente for observar, o maior divisor que vai ter tanto em 40 quanto em 60, ó, fiz até aqui um coraçãozinho nele, vai ser o número 20, certo? Então, pessoal, tem uma outra ferramenta, uma outra estratégia que a gente utiliza para poder encontrar o MDC de dois números ou mais, que é pela forma de fatoração, como a gente também viu na aula passada, né? Fatoração ou decomposição em fatores primos. Então, vamos aqui para a lousa para a gente ver essa formazinha na prática. Então, aqui, gente, eu vou pegar, né, os números do slide anterior, tá? Os números 40 e 60, nós vamos fazer a decomposição em fatores primos desses dois números, ou a fatoração também, como a gente chama, tá? Então, vamos aqui. Aí eu vou mostrando como é que a gente vai encontrar o MDC desses números, ok? Lembrando que nós estamos encontrando o MDC. Então, aqui, 40 e 60, eles podem ser divisíveis por 2, tá? 40 dividido por 2, 20. E 60 dividido por 2, 30. Então, aqui vocês já vão circulando. Quando eu tenho um número que divide os dois números aqui ao mesmo tempo, já vou utilizar ele, tá? Para finalizar o nosso cálculozinho de MDC, certo? 20 e 30, eles também são divisíveis por 2. Opa, ó, dividir os dois números simultaneamente, tá? Já circulo para poder depois não se enganchar, não errar, não correr o risco de errar. Então, já vai circulando. Quando dividir os dois ao mesmo tempo, circula. Então, 20 dividido para 2, 10. 30 dividido para 2, 15. Agora aqui, 10 eu ainda posso dividir por 2, tá? Só que 15 não dá por 2. Se eu dividir por 2, vai dar um número quebrado e eu não quero o número inteiro. Então, aqui, vou continuar a divisão por 2, tá? 10 por 2 dá 5. E o 15 não dá para eu dividir por 2, repete, certo? E aí, quando eu não dividir os dois simultaneamente, eu não circulo, deixo ele aqui, ok? 5 e 15. 5 só dá para eu dividir por 5, só que 15 eu posso dividir por 3.
15 dividido por 3, 5. E aí eu vou repetir o 5 aqui novamente, porque ele não é divisível por 3, ok? Não circulo o 3, porque eu não dividi os dois por esse número. E aqui, para finalizar, 5 e 5, posso dividir por 5. Circulei, porque eu vou dividir os dois números ao mesmo tempo, tá? Então, aqui, como é que nós vamos encontrar o MDC de 40 e 60? Eu vou realizar a multiplicação desses numerozinhos, tá? Que dividiram 40 e 60 ao mesmo tempo. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 5. Então, se a gente multiplicar, olha, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5, 20. Ou seja, o MDC de 40 e de 60 é 20, que foi exatamente o que a gente encontrou no slide anterior. Então, essa forma fatorada é uma forma mais simples e mais rápida de se encontrar o MDC de dois números ou mais. Então, agora nós vamos ver o MMC, né? Aqui. Mínimo múltiplo comum, certo? O mínimo múltiplo comum, já está dizendo, é o menor múltiplo que vai ter em comum entre dois números ou mais. Então, a gente tem aqui o conceito, né? Dados dois ou mais números naturais, não nulos, denomina-se mínimo múltiplo comum desses números, o menor de seus múltiplos comuns que sejam diferentes de 0. Então, aqui eu trouxe os múltiplos de 12, 15 e 20. Nós vamos ver quem é o menor múltiplo que vai ser em comum desses três números, tá? Então, aqui, lembrando que os múltiplos são infinitos, por isso que a gente vai pegar o menor entre eles, tá? Então, aqui os múltiplos de 12, 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 e assim vai, tá? Eu coloquei até aqui porque nós vamos já ver o porquê. Os múltiplos de 15, 0, 15, 30, 45, 60, veja que 60 está no 12 e também está no 15. Então, a gente já tem que ficar atento a isso, certo? E os múltiplos de 20, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Então, aqui, pessoal, o menor múltiplo que vai ter em comum entre 12, 15 e 20 vai ser 60. Nós vamos aqui para a lousa ver a forma fatorada desses números, 12, 15 e 20, para vocês verem como é bem mais simples e mais fácil a gente encontrar o MMC deles. Vamos aqui para a lousa, não tem problema. Então, pessoal, vamos fazer bem aqui a forma fatorada, tá? Vamos encontrar o MMC de 12, 15 e 20, que foi os múltiplos que nós vimos no slide anterior, ok? Então, vamos aqui. 12, 15 e 20, tá? 12 e 20 são divisíveis por 2, mas 15 não é. Mesmo assim, a gente inicia a divisão, tá? Não tem problema. Sempre começa pelo menor número primo, que é 2, tá? Então, 12 dividido por 2 dá 6. 15 não posso dividir, repete. E 20 dividido por 2, 10. Aqui ainda dá para eu dividir por 2. Dá para eu dividir 6 por 2, que dá 3. 15 não consigo, repete. E 10 dividido por 2, 5. Aí agora, olha, 3, 15 e 5, eles não são divisíveis por 2. Então, eu vou tentar o próximo número primo, tá? Que vai ser o 3. 3 dividido para 3, 1. 15 dividido para 3, 5. E 5 não posso dividir por 3, repete. E aqui, olha, finalizou tudo com 5. 5 só dá para eu dividir por 5, que aí eu finalizo, olha, sempre quando der 1, é porque a fatoração está completa. E aí, tia, como é que eu vou encontrar o MMC desses números por essa forma fatorada? Agora aqui, olha, não vai ser igual ao MDC. A gente não vai ver os números que vai dividir em comum, tá? Aqui é só a gente multiplicar os numerozinhos que a gente dividiu, tá? Então, aqui eu vou ter 2 vezes 2 vezes 3
vezes 5. Então, se a gente for fazer a multiplicação aqui, tá, gente? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12, tá? E 12 vezes 5 é 60. Então, aqui, o MMC entre 12, 15 e 20 é 60, ok? Chegamos ao fim da nossa aula. Foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Estudem, se dediquem, tá? Porque a gente sabe que essa estratégia, né, essa nova forma de estudo, ela vai ser passageira, tá? Confiamos em Deus que as coisas vão melhorar e logo, logo nós estaremos juntos, ok, pessoal? Tô com saudade de vocês e até a nossa próxima aula.